Bom, agora a gente vai ver mais alguns teoremas, né, é, da transformada de Laplace, né? Alguns deles a gente não vai utilizar muito, né? Eu vou indicar esses casos, mas alguns vão ser mais importantes, né? O primeiro deles, né, que não é tão importante aqui para a nossa aplicação, é o que a gente chama de teorema de derivação complexa, né? Esse teorema, o que ele diz basicamente é que quando a gente pega uma função f de t, multiplica ela pela variável tempo, no domínio de Laplace, isso é equivalente a derivar a função f no domínio de Laplace em função de s e multiplicar por menos 1. Né? É isso que a gente está vendo nessa equação. É só uma equivalência entre multiplicação pela variável tempo e o negativo de uma derivada em s no domínio de Laplace. Né? A gente tem essas relações aqui. E aqui uma regra generalizada, né, quando você tiver uma multiplicação por um t elevado a uma ordem n qualquer, n inteira qualquer, aliás. Né? Então isso vai ser menos 1 elevado a n vezes a derivada enésima dessa função de s em s. Né? Como eu falei, né, isso aqui a gente não vai utilizar muito, né, mas é um outro teorema de transformada de Laplace que pode ser usado em alguns casos. Outro teorema que a gente tem também é o que a gente chama de teorema de defasagem agora em S, não no tempo. Né? Ele é muito parecido com com o teorema de defasagem no tempo, mas nesse caso a gente vai defasar a função não no domínio do tempo, mas no domínio S aqui. Né? Então, quando a gente defasa a função f em A, no domínio complexo de Laplace, né? Então, o que isso significa? Né? Eu estou substituindo a variável s por s menos a, lá no domínio de Laplace. Essa transformada aqui, ela corresponde à transformada de Laplace da função f de t, sem defasagem nenhuma, vezes exponencial de a vezes t. Né? Então, uma defasagem em s, né, vira, no domínio do tempo, uma multiplicação por exponencial de AT. Isso aqui lembra muito, né, aquela condição do teorema de defasagem no tempo. Né? Só que a gente está fazendo a defasagem agora no domínio de Laplace ao invés do tempo. Então é uma outra condição que a gente tem aqui também. O próximo teorema é o que a gente chama de mudança de escala de tempo. Né? Então, por exemplo, né, se a gente quer mudar a escala do tempo, por exemplo, de 0 a 10 segundos num determinado fenômeno, para de 0 até 100 segundos, a gente pode escrever essa transformada de Laplace relacionando esses dois casos. Né? Então, considerando que o fator que muda a escala de tempo a gente está chamando de A aqui, né? Se você quer fazer a transformada de Laplace de uma f de A vezes t, né? Nesse exemplo que eu coloquei, o A seria o quê? 10, né? Porque a gente está expandindo o tempo, né? De 0 a 10 segundos para de 0 a 100 segundos. Então, a Laplace de f de AT vai ser igual a 1 dividido por A da transformada de Laplace da função f de s dividido por A. Né? Então, se você conhece a transformada de Laplace da função f de t, original aqui, você pode pegar essa transformada e derivar a variável s pela constante de tempo, pela constante de escala de tempo aqui. Né? Usando essa expressão aqui. Né? De novo, não é um teorema tão utilizado, né? Mas ele pode ser útil em algum caso onde você quer mudar a escala de tempo do seu fenômeno, né? Por algum motivo. Próximo teorema, né? Esse aqui sim já é mais importante, né? A gente vai utilizar ele em alguns exemplos, é o chamado teorema de valor final. Né? Esse teorema de valor final, ele é utilizado para descobrir a resposta de um sistema no que a gente chama de regime permanente da resposta. Né? O que é esse regime permanente? É a resposta do sistema quando o tempo tende a um valor muito grande, ou tende ao mais infinito aqui, como está sendo colocado. E a gente pode fazer isso no domínio de Laplace de uma forma muito fácil, né? Sem resolver a equação diferencial, né? Sem necessidade de resolver a equação diferencial. Então, a resposta no regime permanente, né, que é o lado esquerdo dessa equação,
é o limite da função f de t, né? Considerando aqui que a função f ela é a resposta do seu sistema, a resposta em regime permanente vai ser essa f de t quando o tempo t tende ao infinito. Eu vou colocar uns exemplos mais físicos disso para ficar mais claro. Então, essa resposta em regime permanente que está na esquerda aqui é o limite de s vezes a função f de s, né? Lembrando, f de s é transformada de Laplace da f de t, né? Com s tendendo a zero. Né? O que essa equação está dizendo para a gente é, se você quiser conhecer o lado esquerdo aqui da equação, que é a resposta em regime permanente, você pode simplesmente fazer a transformada de Laplace dessa função, f aqui, multiplicar por s, né, como está dito aqui na equação, e fazer esse s tender a zero para saber como que seria a resposta no tempo tendendo a infinito. Né? Parece um negócio meio esquisito, mas isso aqui é bastante útil. Né? Vou tentar colocar alguns exemplos físicos agora para a gente entender essa questão do regime permanente. Então, estou colocando aqui uma foto de uma turbina, um gerador hidrelétrico no caso, né? Então ele tem a parte da turbina hidráulica, né? A turbina hidráulica vai receber a entrada de água aqui, né? E vai fazer girar suas pás aqui todas, né? Consequentemente o eixo da turbina vai girar e vai provocar esse movimento rotativo aqui no nosso gerador elétrico, né? Esse aqui é o princípio básico de funcionamento de um hidrogerador aqui. Vamos imaginar então uma condição, né, devido aí ao começo da entrada dessa água, que a rotação desse hidrogerador está de início acelerando aqui como se fosse uma rampa, igual vocês estão vendo no gráfico, né, lá de 0 até uns 600 RPM, como está colocando aqui. E essa turbina aqui, quando ela chega nos 600 RPM, ela estaciona nessa rotação e permanece nela em regime. Né? Então essa turbina aqui está acelerando a rotação, né, girando cada vez mais rápido, ela chega em 600 RPM e estaciona. Né? Em turbinas reais, né, em hidrogeradores reais, isso pode ser feito, né, mais ou menos dessa forma, não exatamente assim, né, usando reguladores de velocidade. Né? Então eu estou tentando traduzir o comportamento geral desse tipo de sistema. O que acontece com esse tipo de equipamento? Né? Devido aí à inércia do sistema, desbalanceamento, entre outros fatores, né, folgas e tal, esse tipo de sistema pode estar sujeito a vibrações, né, o que é bem comum. Eu estou colocando aqui aquele gráfico que eu mostrei antes, né, que era a rotação ao longo do tempo, e no lado direito aqui, a vibração do sistema ao longo do tempo como resposta a essa variação de rotação. Se você olhar essa resposta aqui, o que acontece? Né? A vibração está aumentando conforme o tempo vai passando, né? Ela é um fenômeno oscilatório, então a máquina está lá chacoalhando para frente e para trás. Ela está aumentando a amplitude dessa oscilação, depois ela baixa e em algum momento o sistema entra em regime permanente. Por que ele entra em regime permanente? Porque a rotação nominal da turbina é constante. Então, eventualmente, essa vibração ela se estabiliza aqui. Né? Então, ela está aumentando a sua vibração aqui nesse instante de tempo, depois abaixa, vai abaixando e, eventualmente, chega no regime permanente. Ela estaciona seu nível de amplitude aqui. Isso aqui é o que a gente chama de regime permanente. Né? É quando todo o transiente das respostas do sistema, né, toda a transição dessa resposta, todos os fenômenos transitórios do sistema, eles cessam, né, e o sistema tem um tempo também para estabilizar seu comportamento. Né. Então é isso que vocês estão vendo aqui. Por que o sistema entra em regime permanente aqui? Porque a rotação nominal, eventualmente, ela para, né, e permanece lá nos 600 RPM nesse caso. E também, né, o sistema mecânico, né, vibratório aqui, ele deixa seu transiente, deixa seu comportamento transitório e estaciona em algum tipo de amplitude aqui. Né? Então, regime permanente é quando o comportamento do sistema se estabiliza em algum tipo de comportamento.
Pode ser um comportamento oscilatório, como mostrado aqui, pode ser um comportamento constante também, né? Se a gente pensasse aqui só na rotação, qual que é o regime permanente da resposta? Seria justamente essa rotação nominal em 600 RPM, nessa linha reta ao longo do tempo. E o transiente é essa aceleração da rotação da turbina, né? Vou colocar mais uns exemplos aqui dessa questão, né? Aqui é um outro exemplo prático, né? Eu tirei de um artigo científico aqui, que eu coloco a citação, né? Seria o funcionamento de um ar-condicionado, né? Esse primeiro gráfico aqui, vocês estão vendo em verde, seria a temperatura do ambiente, que o ar-condicionado está funcionando, né? E esse gráfico azul tracejado aqui é a potência do compressor, né? Quanto de potência ele está utilizando em porcentagem, né? Esse ar-condicionado aqui seria um ar-condicionado tradicional, né? Ele funciona sobre o controle on-off, liga-desliga. Quer dizer, o ar-condicionado normal, né, sem tecnologias mais avançadas aí, ele liga quando a temperatura está acima do que você deseja, acima do seu set point, e quando o sistema ou passa daquela temperatura, né, fica mais frio do que você queria, ou ele chega naquela temperatura, ele desliga o compressor, né, então desliga o ar-condicionado. Se vocês olharem aqui, o gráfico verde no início ele está caindo, a temperatura está caindo, e o compressor está ligado, 100% aqui. Quando ele chega ali perto de 28 graus Celsius, aparentemente, o compressor desliga, né? Você vê que depois que o compressor desliga, que ele vai para 0% de funcionamento, a temperatura ainda continua caindo. Por que isso acontece? O sistema real ele é dinâmico, ele demora um tempo a responder ainda. Então a temperatura continua caindo até o seu mínimo de temperatura e passa a aumentar. Por que ele passa a aumentar? Né? Porque o ar-condicionado foi desligado e você tem influência de ambientes externos, das pessoas, de equipamentos que estejam no ambiente, né? A temperatura começa a aumentar de novo e aí o que acontece? O compressor liga de volta. Passa um tempo, a temperatura vai abaixando e a gente tem esse ciclo de comportamento aqui. Nesse ciclo de comportamento aqui, com o controle on-off do compressor, né, você tem um comportamento bem transiente, ele não fica muito tempo num comportamento fixo, né? Então você tem esse liga-desliga do compressor acontecendo esse serrilhado na resposta de temperatura, né? Isso aqui é um ar-condicionado tradicional que funciona com liga-desliga do compressor. Sistemas de condicionamento de ar mais modernos, né, que existem bastante também, eles têm o que a gente chama de inverter, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa tecnologia. O que é o inverter, né? O inverter vai fazer uma variação da potência do compressor escalonada, que não vai ser somente desligado e ligado, né? Então, aquele gráfico azul que a gente tinha mostrado antes, agora há pouco, ele pode estar 100% ligado, mas em alguns momentos, alguns instantes de tempo, esse compressor ele não é nem completamente desligado, nem completamente ligado, né, com potência máxima. Então, se vocês olharem aqui o comportamento, né, a gente tem a temperatura caindo, porque o compressor está com potência 100%, e a partir de um certo instante de tempo, o compressor ele passa a cair potência. Por quê? Porque não tem tanta demanda térmica aqui no nosso sistema, não tem tanto calor para resolver aqui, né? Então ele vai baixando a potência do compressor, né? Aí a temperatura vai subindo, aí o compressor vai sendo regulado conforme o tempo passa e eventualmente, né, a não ser que você tenha um evento climático ou uma interferência de um equipamento interno muito grande ou de calor do sol, né, radiação muito intensa, né, a temperatura eventualmente vai estabilizar. E o compressor também, ele vai funcionar mais ou menos numa potência constante aqui. Então, esse comportamento aqui, ele tem mais claro esse regime permanente, né, que é essa temperatura mais ou menos constante de 28 graus Celsius e essa potência mais ou menos constante de quase 10%, né, um pouco mais aí de 10%. Né. Então aqui a gente tem um comportamento mais
permanente, em regime permanente, e aqui a gente tem um comportamento mais transiente, né? Ele vai transitando entre vários estados aqui por causa desse controle on-off, né? Então, esse valor final que a gente está falando, né, que é relacionado em sistemas físicos ao comportamento em regime permanente, a gente pode encontrar utilizando essa expressão simples aqui. Por que eu digo que é simples? Essa expressão diz para a gente que você consegue encontrar a resposta em regime permanente de alguns sistemas sem fazer a transformada inversa, né? O que você precisa fazer é simplesmente fazer a transformada de Laplace da função f de t, da tua resposta. Nos nossos casos, normalmente a gente vai isolar isso no domínio S, né? É só olhar os exemplos atrás. E para achar o regime permanente, você vai multiplicar essa função f pela variável s e fazer o s tender a zero, né? Então, sem fazer a transformada inversa aqui necessariamente. Então, isso ajuda, né, a gente a fazer essa transformada de Laplace, aliás, de encontrar, né, o valor de regime permanente de uma forma muito mais fácil.